Vamos orar com Ele. Estenda suas mãos para cá. Pai, nesse momento, Senhor, nós pedimos pela vida do pastor Alain, pela sua esposa, seus filhos, pela sua família. Guarda o Senhor de todo mal, de toda potestade. Senhor, nós pedimos também a Tua graça, a Tua sabedoria, para que Ele seja um instrumento para nos abençoar. E que tudo o que Ele venha falar seja vindo direto do trono da graça de Deus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Por favor, abram as Bíblias, nós vamos ler 2 textos na palavra de Deus. O primeiro no livro de Jó, capítulo 6, versículos 1 a 13. Jó, capítulo 6, versículos 1 a 13. E depois nós vamos no Salmo de número 31, 9 a 16. Jó, capítulo 6, versículos 1 a 13. É muito bom estarmos juntos mais uma vez, principalmente porque eu sei que essa noite Deus vai falar conosco de uma forma muito especial, visto que nós vamos falar sobre um tema que é muito importante: Deus e as dores da alma. Amém? É um texto e um tema que vai mexer muito conosco. Por isso eu quero que você acompanhe comigo a leitura desses 2 textos, porque eles são muito importantes para o que a gente vai conversar aqui essa noite. Jó, capítulo 6, versículos 1 a 13. Presta bem atenção nessas palavras de Jó, porque de certa forma, às vezes elas ficam na nossa boca também. Olha o que ele diz. Então Jó respondeu: se tão somente pudessem pesar a minha aflição e pôr na balança a minha desgraça, veriam que o seu peso é maior que o da areia dos mares. Por isso as minhas palavras são tão impetuosas. As flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito suga delas o veneno. Os terrores de Deus me assediam. Zurra o jumento selvagem se tiver capim? Muge o boi se tiver forragem? Come-se sem sal uma comida insípida? E a clara do ovo tem algum sabor? Recuso-me a tocar nisso. Esse tipo de comida causa-me repugnância. Se tão somente fosse atendido o meu pedido, se Deus concedesse o meu desejo, se Deus se dispusesse a esmagar-me, a soltar a mão protetora e eliminar-me, pois eu teria ainda o consolo, minha alegria, em meio à dor implacável de não ter negado as palavras do santo. Que esperança posso ter se já não tenho forças? Como posso ter paciência se não tenho futuro? Acaso tenho a força da pedra? Acaso a minha carne é de bronze? Haverá poder que me ajude, agora que os meus recursos se foram? Agora vai lá no Salmo de número 31. Salmo 31, versículos 9 a 16. Para a gente escutar o que é que Davi tem a dizer num momento de crise. Salmo de número 31, versículos 9 a 16. Diz assim: misericórdia, Senhor, estou em desespero. A tristeza me consome a vista, o vigor e o apetite. Minha vida é consumida pela angústia e os meus anos pelo gemido. Minha aflição esgota as minhas forças e os meus ossos se enfraquecem. Por causa de todos os meus adversários, sou motivo de ultraje para os meus vizinhos e de medo para os meus amigos. Os que me veem na rua fogem de mim. Sou esquecido por eles como se tivesse morto. Tornei-me como um pote quebrado. Ouço muitos cochicharem a meu respeito. O pavor me domina, pois conspiram contra mim, tramando tirar minha vida. Mas eu confio em Ti, Senhor, e digo: Tu és o meu Deus. O meu futuro está nas Tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Faze o Teu rosto resplandecer sobre o Teu servo. Salva-me por Teu amor leal. Amém. Pode sentar. Meus irmãos, o tema sobre Deus e a dor é um tema que há muito tempo eu venho pesquisando. Já faz anos que trabalho com isso. Tanto que o último livro que eu lancei tem esse texto, esse tema, Quando a Vida Dói. Investigando mais profundamente, sentindo que Deus queria nos falar sobre isso,
Fiquei pensando até porque essa semana a coisa meio que também conspirou por esses ângulos. O mundo ficou chocado com a morte de Robin Williams, ator genial, capacidade incrível de interpretação, fama, sucesso, 63 anos de existência. Não é um garoto deslumbrado com a fama. E mesmo assim sucumbe às drogas, depressão, uma série de coisas. Hoje o Brasil acorda chocado com um acidente que tira um indivíduo novo da corrida presidencial e lembra para nós Tiago 4,14. O que é a vossa vida? Se não um sopro que aparece um pouco e depois desaparece. Toda vez que morre alguém assim, lembra da gente que a gente está na lista, é ou não é? Dá uma coisa ruim, não dá? A gente está acostumado com morte a vida inteira, mas nunca está preparado para ela. Porque como dizem os filósofos antigos, a morte ela é injusta. Porque ela sempre leva demais e deixa pouco, não é? A vida é feita de dores, a vida é feita de crises. Eu quero chamar os irmãos a atenção hoje de uma verdade extraordinária. Se você tiver paciência para me ouvir, para captar o raciocínio, eu tenho certeza que ao final dessa mensagem, você vai sair daqui extraordinariamente impactado, transformado por Deus. Porque eu quero mostrar aos irmãos um ângulo que a gente quase não percebe entre Deus e a relação que Ele tem com a dor. Só que para isso eu preciso levar os irmãos para dentro da dor. Vai doer, mas depois você vai glorificar a Deus. Amém? Em Hiroshima, tem um monumento chamado Monumento da Paz das Crianças, que é conhecido também como Torre das Gaivotas, porque ele é feito com mais de 1000 gaivotas feitas com dobradura japonesa, por uma menina chamada Sadako Sasaki, que pegou cada pacotinho de remédio que ela tomou durante todo o tratamento contra a leucemia, por causa da radiação atômica, até o dia dela morrer. E com mais de 1000 invólucros de remédio, ela criou aquelas gaivotas e fez uma torre, que até hoje está lá, Torre da Paz das Crianças. É estranho, mas se transformou no memorial da morte. Aliás, o mundo nada mais é do que o império do gemido. O mundo é um museu da lágrima. Onde você vai hoje tem gente sofrendo, tem gente em crise. Essa e outras situações são memoriais da dor. São retratos absurdos daquilo que ninguém consegue escapar, daquilo que ninguém sai imune. Em outras palavras, não existe vida sem dor. Não existe ninguém imune à dor. O fato de nós estarmos na igreja, aceitarmos a Cristo, estarmos aqui, não nos imuniza da dor. Nós não estamos blindados. Crente também sofre acidente, crente também tem crise. Uma das coisas que eu mais gosto na nossa igreja é daquele momento onde vem aqui e começa a ler o nome das pessoas e os problemas que ela tem, que é para lembrar a gente a nossa finitude e o principal motivo de estarmos aqui, uma terapia divina para curar pessoas do caos. Uma igreja que ninguém tem problema não é uma igreja, já é um céu. É ou não é? Aqui é ambiente de problema, de crise. Todo ser humano que você encontra, se você gastar um certo tempo de conversa, você vai descobrir que passam por crises terríveis. Não é terrível você saber que foi alvo de traição. É terrível você saber que a filha adolescente está grávida, que o filho está usando drogas, que os sonhos ministeriais fracassaram, a mãe que perdeu o filho. São dores que atingem a gente todos os dias, todos os ângulos. Sabe aquele tapa que se dá na cara, que estala? É um negócio tão sério que os filósofos se debruçaram sobre isso, e um filósofo chegou a uma conclusão interessante. Ele disse que aquele tapa que se dá no rosto é tão forte, que o que mais machuca nele não é o encontro da mão com o rosto. Ele escreveu: o que mais dói no tapa é o som, é o barulho. É como se o barulho dissesse: eu te odeio. Não é o físico, é a alma que sente a dor. O problema das nossas dores é que o que passa pela nossa pele toca a alma. E a alma fica machucada. E eu vou dizer uma coisa para você: poucas coisas machucam mais uma alma do que palavras ditas sem pensar. É quando você abre a boca e fala: eu falo mesmo, sabe? Já viu gente que faz isso e arrebenta com tudo? E enquanto você não fala, é uma maravilha, a palavra é sua, mas depois que você fala é um problema, porque você vira escravo daquilo que disse. Nós vivemos numa sociedade hoje onde se fere com uma facilidade incrível, mordeduras, gente destruída. Em todas as igrejas que você for hoje, você vai encontrar destroços humanos. Não é à toa que as pessoas ainda procuram desesperadamente pelas grandes campanhas, pelos cruzeiros, pelas cruzadas, pelos milagreiros, pelos mágicos da fé,
porque estão sempre à procura de um jeito, como se eles buscassem doses divinas para curar a dor da vida. É gente que confunde igreja com farmácia, querendo comprar uma espécie de Doril celestial para aplacar a dor da vida. A vida vai doer. É por isso que Jesus disse: eu vou rogar ao Pai, e o Pai vai enviar Consolador, aquele que consola a dor. Sabe qual é a diferença do crente para o mundo? O mundo sente dor, o crente também sente. O mundo morre, o crente também morre. A diferença é que o crente sabe por que morre, e morre para a glória de Deus. Essa é a diferença. Ele tem uma vida diferente, ele tem um jeito de ser diferente. Eu falava no rádio hoje, no programa nosso aqui, eu estava falando sobre Martin Lloyd Jones, que pregou um sermão extraordinário, intitulado Só há duas formas de morrer. E ele disse: ou você morre nos seus pecados, ou você morre no Senhor. E ele diz: 2 homens estão num acidente de carro, um morre nos seus pecados, outro morre no Senhor. 2 homens morrem de câncer, mas um morre nos seus pecados, outro morre no Senhor. Diferença, você vai ver no velório. No velório de quem morre nos seus pecados é tenso, o clima é estranho, tudo é esquisito, uma dor, uma angústia, revolta, brigas familiares. Já no velório do crente tem festa, tem culto, tem hino, gente chora, até se converte, porque existe paz, existe vida, existe foco, propósito, eternidade, divino. A gente sabe para onde vai. A nossa alegria é que nós estamos aqui hoje por causa da esperança que Deus colocou em nós. Dizem que os cisnes representam a beleza do sofrimento, porque o canto deles fica ainda mais belo quando sentem dor. Sabe o que é uma pérola? A pérola é uma coisa impressionante. A concha, a ostra, ela é um ser vivo que está no fundo do mar. E quando um mínimo grão de areia consegue invadir a ostra, ele é um corpo estranho dentro de um ser vivo, um parasita. Então aquilo causa na ostra uma dor dilacerante e aguda, e ela não tem como soltar. Então sabe o que ela faz? Começa a liberar enzimas, porque liberando as enzimas é como se ela sentisse que aquela camada de enzima por cima desse corpo estranho que a invadiu, dá de certa forma dilacera um pouco desse atrito que ela está causando. É como se ela colocasse com a enzima um esparadrapo na frente da crise. E o tempo passa, e passam-se anos. Algumas das mais belas pérolas chegam a levar 25 anos de uma luta da ostra contra um invasor, até que vem um pescador desavisado, joga a rede, puxa, e encontra no meio daquelas coisas uma ostra, abre, encontra uma pérola. A alegria dele, a fortuna dele é fruto de 25 anos de uma luta, de uma ostra jogando enzima sobre um parasita que a invadiu. Gere pérolas para Deus com as suas dores, porque à medida que a palavra vai entrando na sua vida, as enzimas espirituais vão cobrindo os problemas, e quando o Espírito te abrir, vai tirar glória para Deus, joias da sua crise, tesouros da graça no meio do caos. Todos nós temos a indigesta companhia da dor. Por exemplo, eu estava pensando esses dias, a dor da decepção é terrível. É aquela sensação de traição, de como se, porque como dizem os filósofos, você nunca é traído por aqueles que não conhece, não é? Você não espera deles. Traição é sempre de quem está perto, de quem conhece seus detalhes, seus defeitos, fica mais fácil te ferir. É como Jesus, que passou por isso porque enfrentou um Judas na mesa da ceia, lava o pé do indivíduo, dá a comida para o indivíduo e ele sai para traí-lo. É estranho, não é? Eu acho que ainda foi pior dele saber que depois ainda tem que encarar o Pedro, e o Pedro também negar. Você já pensou nisso? Traições por todos os ângulos. Aliás, essas dores elas são ainda mais profundas, porque elas não ficam só no âmbito da pele, do corpo, porque um remédio, um antibiótico não pode atingir, porque dores da alma são mais profundas. Não tem como tomar uma pílula e ela entrar na dor da alma. Dor da alma é um negócio que só Deus conhece, porque vai nas entrelinhas da vida. Você quer ver uma coisa interessante? A dor tem as marcas da imparcialidade, ela é implacável, ela trabalha com o princípio da totalidade. Na agenda da dor, todo mundo é igual. Em outras palavras, pode ser rico, pode ser pobre, você pode não falar uma única palavra de francês, mas quando você vê uma mãe francesa chorando, você entende. Você pode não falar os idiomas do mundo, mas todo mundo fala o idioma da crise. Sempre choramos, sempre sofremos. Cemitério é um lugar que a gente devia dar uma volta de vez em quando, para você perceber o tamanho dos túmulos. Túmulo não respeita idade, não respeita tamanho, não respeita condição financeira. Aliás, para mim, uma das coisas mais ridículas da face da terra é cemitério de pobre e cemitério de rico.
Para que aquele luxo todo se do chão para baixo é tudo a mesma miséria? Ainda bota lá, descanse em paz. Não dá nem para saber, irmão. Entendeu? E a gente faz um movimento imenso. Tem uns caixões que são tão bonitos que, né? Sabe por quê? Porque a gente tem a tentação de dar um toque final naquilo que a gente já não tem controle. É difícil saber que na questão da vida e da morte, o controle não está na sua mão. Um avião cai, irmão. O carro também capota. A pergunta é, ao final da sua vida, com quem você estará? De que lado você está? Qual é a voz que você vai escutar te chamando? Isso é muito sério. Você quer ver uma coisa? A arte, por exemplo, nas artes você consegue ver ressonâncias dessas dores. É por isso que é importante o crente não ser bitolado, alienado. Ele precisa entender e ouvir o que o mundo está dizendo, o clamor do mundo. Por exemplo, Tom Jobim cantava, tristeza não tem fim, felicidade sim. Não é? Tem dor para a vida inteira. Não para, esse negócio não cansa. Nas artes você vai ver que o indivíduo, quando está mais atormentado, ele gera artes terríveis e extraordinárias. É como disse uma psicóloga, o mundo é movido pelos angustiados. Você já viu um indivíduo que pega uma tela em branco, fica desesperado, joga tinta, faz aquela coisa toda, e quando você pensa que vai sair um borrão, sai uma arte? Michelangelo pega seu martelo, seu cinzel, vai para cima de uma pedra de mármore de 6 metros de altura e fica trabalhando nela por 2 anos, batendo todo dia, até que quando termina tem uma estátua de Davi e Golias de 4 metros de altura, extraordinária. Aí quando uma menina passa e diz, meu Deus, que arte mais linda, como é que o senhor conseguiu ver naquela pedra feia essa arte tão linda? E ele diz, é porque você vê pedra, mas eu já vi Golias. Meus olhos enxergam além da pedra. O que Deus quer fazer conosco aqui essa noite é mudar os nossos olhos. Se os seus olhos forem trocados para os olhares da graça, até na dor você tira lição, até na crise você tira glória, até do fracasso você tira vida, porque você aprende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. A dor é uma batalha impressionante porque ela acontece no fundo da alma, na interioridade, onde as marcas são mais sérias. A Bíblia trabalha com 2 verdades poderosas que eu quero falar para você aqui hoje. A primeira verdade é que ninguém é imune à dor. Não existe ninguém imune à dor. Você quer ver uma coisa tremenda da Bíblia? A Bíblia vai mostrar as dores dos seus homens e das suas mulheres escancaradamente. A Bíblia vai mostrar isso de uma forma tão devastadora que às vezes assusta a gente. Sabe, se a Bíblia fosse um livro escrito por alguém da visão de Hollywood, ela tiraria as mulheres da vida de Sansão. Mas a Bíblia não tirou. Não é? Ela coloca o fato, a Bíblia faz questão de enfatizar a dificuldade de falar de um Moisés. A Bíblia faz questão de enfatizar a dificuldade em aceitar a vocação de Jeremias. A Bíblia faz questão absoluta de enfatizar erro por erro de Davi. A Bíblia mostra as claras, coloca todo mundo nu na vitrine. Essa Bíblia aqui, que eu e você lemos, que é a base da nossa construção de fé, não trata ninguém como perfeito, muito pelo contrário, joga as nossas imperfeições às claras, e graças a Deus por isso. Essa é a nossa libertação, porque aí hoje eu sei que Deus pode contar comigo, porque eu sou fraco como eles foram, frágil como eles foram, mas a mesma glória que estava lá também está aqui, o mesmo Deus que agiu lá também age aqui, o mesmo Deus que escolheu lá, escolhe aqui, o mesmo Deus que transformou lá, pode transformar aqui, ó. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa é a certeza da graça. Algumas das feridas mais terríveis na alma vão ser geradas na igreja, na convivência entre os irmãos, onde você não esperava. É na tenda do pai Jacó, é onde o irmão vende o outro. É na mesa da ceia, onde você espera a bênção e recebe traição. Mas isso não nos faz desistir da igreja, sabe por quê? Porque se aqui tem ferida, só aqui tem bálsamo. Porque só aqui tem graça, só aqui tem restauração. É só onde existe túmulo que pode haver ressurreição. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Porque apesar das nossas feridas, existe perdão, existe cura, existe bálsamo. Outra verdade da Bíblia é que Deus participa da nossa dor. E eu quero mostrar para os irmãos isso um pouco mais a fundo. Em primeiro lugar, uma das maiores certezas da Bíblia, eu quero que você guarde isso. Deus não está ausente na hora que a gente sofre. É preciso entender isso. Isso é uma verdade bíblica. Por mais que às vezes a gente sinta aquela sensação da ausência, que ela é monstruosa. Carlos Drummond de Andrade escreveu um poema onde ele fala assim: é sempre no meu sempre a mesma ausência, é sempre no meu pulo o limite.
É sempre no passado aquela notícia. Ou seja, é ruim a sensação do vazio. É ruim lidar com Deus e saber que às vezes eu clamo e Ele não responde. Você já orou e Deus não respondeu? Você já teve uma oração não respondida? Se você já teve, seja bem-vindo ao clube, porque até Jesus teve uma. Jesus orou: Pai, oro para que todos sejam um. Até hoje a gente sabe que isso está longe de acontecer. É ou não é? De todo mundo ser um. É só porque não é do meu ministério, não canta aqui. Então nós não somos um. Está longe de acontecer. Até Jesus teve uma oração não respondida. A gente vive de crises com Deus, crise do afastamento. Nem todo dia Deus fala, nem todo dia Deus abre o mar, nem todo dia Deus faz milagre, nem todo dia Deus responde a sua oração, até porque Ele é soberano, quem é Senhor é Ele, quem é servo sou eu. Ele fala se quiser, aparece se quiser, vem se quiser, porque toda a glória e toda a honra estão nas mãos dEle, e Ele sabe o que faz. Esse é o aspecto conflitante da soberania. É por isso que muitas igrejas hoje fogem da soberania de Deus, porque assumir a soberania de Deus significa assumir que Ele pode não vir aqui hoje. Sabe por que Ele vem aqui hoje? Primeiro, porque Ele se relaciona individualmente conosco. Deus não veio aqui porque marcou com uma multidão. Ele veio aqui porque trouxe você. É isso que é tremendo. É por isso que é perigoso quando eu marco um dia para Deus agir. Deus não vai agir respeitando as minhas lógicas e as minhas agendas. Deus age porque é Senhor, porque é soberano e porque não pode agir contra a sua própria vontade. Agora olha que coisa interessante. A grande certeza bíblica que nós temos é que Deus participa da nossa dor, e eu vou te mostrar isso na Bíblia. Onde o povo de Deus está na Bíblia, Deus está junto. Se Israel está no Egito, onde que Deus está? No Egito com Israel. Se Israel está no deserto, Deus está no deserto. Aí Deus começa a mostrar para Israel no deserto uma coisa que a gente não gosta. Um Deus que anda conosco na crise. A gente não gosta disso. A gente quer que o Deus que nos tire da crise o mais rápido possível. E com Deus não é assim. Ele não chega tirando você da crise. Ele chega andando com você na crise. É por isso que a sandália não gasta. 40 anos com o mesmo sandália, ela não gasta. É o desespero do sapateiro. 40 anos e a sandália não gasta. Aí Deus inventa uma espécie de ar-condicionado. Ele coloca nuvem de dia, coluna de fogo de noite, que é luz e aquecimento. Aí Deus vai além e inventa uma espécie de controle remoto. Aponta para o mar abre, aponta para o mar fecha. E a gente achando que a gente é muito intelectual, extremamente tecnológico, porque a gente tem data show. Como se Deus não tivesse feito isso na festa de Beltesazar. Ele apareceu e começou a escrever com o dedo na parede. Data show, não é? Deus está anos-luz à frente da gente. A Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Deus participa da sua dor. Essa é a maior certeza que você pode levar daqui essa noite. Deus está em algum lugar da sua crise. Procure Deus na sua dor. Ache uma fornalha, ache uma sarça na sua rotina. Quando você encontrar, vai encontrar Deus perto da sua crise. É Deus perto da sua crise que dá significado a ela. É Deus perto da sua dor que preenche de sentido a sua vida. Deus sofre junto com o povo. Onde Deus está, o povo está. Você quer ver uma coisa tremenda? A Bíblia vai dizer, por exemplo, que está acontecendo um enterro num lugar e vem um grupo de mercadores por ali, do deserto, e de repente o povo que está fazendo o enterro fica desesperado, achando que aquele povo vai vir atingir eles, e a Bíblia diz que eles pegam o seu morto e jogam no primeiro túmulo que estava ali, que era, segundo a Bíblia, o túmulo de Eliseu. Aí a Bíblia diz que quando o morto bateu nos ossos de Eliseu, o texto bíblico diz, levantou sobre os seus pés, ressuscitou. Ossos não têm poder para ressuscitar, só quem faz isso é Deus. Olha onde Deus estava, no meio dos ossos de seu profeta. Onde tem povo de Deus, tem Deus. Deus participa da sua crise. Deus participa daquilo que te machuca. Deus participa daquilo que te detona. No dia da crise na sua casa, Deus está lá. No dia que a coisa apertar, Deus está perto. Aliás, talvez seja o dia onde Ele esteja mais perto. Quer ver uma coisa? O dia que Deus esteve mais perto de Davi foi quando ele estava no pior dia da vida. Que é quando ele estava cercado, Israel com um exército, um Golias monstruoso, e ele sem arma, sem treinamento militar, porque nem andar com a armadura ele conseguia, com 5 pedras, uma funda, nenhuma possibilidade de vitória, mas Deus estava lá. No dia que Sansão venceu seus inimigos, é quando ele estava sem os olhos, sem nenhuma mulher por perto, sem o cabelão gigantesco, estava nascendo, mas não estava aquela coisa toda, não tinha trança, não tinha nada, mas Deus estava perto. Quando você não tiver nenhuma possibilidade, procure, Deus está perto. Deus está perto de quem sofre, Deus anda com quem sofre, Deus habita perto de quem sofre, Deus tem uma estranha, até inexplicável propensão a estar junto de quem sofre.
É tão forte isso. A Bíblia vai mostrar um Deus que abraça a experiência humana, um Deus que em Cristo está aqui. É isso que mais me encanta em Jesus. Jesus não é um Deus explicando a dor com palavras teológicas, é um Deus que vive a dor. Ele vem aqui, ele sente isso. É um Deus que cansa, imagina, ele parou e resolveu dormir. É um Deus que caminha, anda a pé. É um Deus que para, sente fome, aí resolve comer. É um Deus que tem uma bolsa de ofertas, que as pessoas contribuem com o ministério dele. É um Deus que junta-se com 12 homens complicadíssimos para andar. Você já parou para pensar o que seria passar 24 horas com Jesus e o grupo de discípulos? Você acha que ia ser tremendo? Não ia, não. Só alguns para você ter uma noção. Você já pensou o que era ficar um tempo andando com Mateus, que é cobrador de imposto, odiado pelo judeu? Quando passa na rua, o judeu fecha a janela, porque ele era cobrador de imposto, trabalhador de Roma. E do lado dele tem Pedro, que paga imposto e paga reclamando o tempo todo. Imagina os dois no mesmo grupo. Tem Tomé do lado, qualquer coisa que você conta para Tomé, Tomé é enjoado, cheio de coisa, racional ao extremo. Tem Simão, Zelote, nervosinho. Zelote era um partido extremista da época, uma espécie de Al-Qaeda, um Hezbollah, Hamas no meio do grupo. É alguém que é doido para arrancar sangue, qualquer coisa ele puxa a faca. Olha o grupo que anda com Jesus. E foi Jesus quem escolheu. E a Bíblia ainda vai dizer em Marcos capítulo 3 que ele chamou a eles o que ele quis. Foi ele que quis. E eu louvo a Deus por causa disso. Esse tipo de escolha de Jesus ainda cabe para mim. Ainda é a mesma configuração que eu tenho. Ainda ele escolhe os fracos, ainda escolhe os complicados, ainda escolhe os desajustados, os que precisam de cura, os que clamam por Jesus, os que dependem dele, os que vão aprender. Fique perto de Deus. Fique perto de Jesus. Sabe onde é que está a nossa vitória? Em saber que Deus não se isola da nossa dor. Jesus mostrou isso num texto que para mim é um dos textos mais lindos da Bíblia. Depois você lê na sua casa, Lucas capítulo 7, versículos 11 a 17, mas você vai conhecer sobre a viúva de Naim. Lembra disso? Olha para mim aqui, ó. Jesus está vindo numa turma, uma multidão. A Bíblia diz que vem uma multidão com ele. Tenta imaginar o que é participar de uma multidão que vem com Jesus. Imagina só, aquela multidão que vem cantando, que vem gritando, porque tem um cara aqui que era cego, agora vê, tem outro que está pulando, mas ele era paralítico. Imagina, é um grupo que anda com Jesus, é festa, é milagre, é maravilha. De repente, quando vai chegando na cidade, vem saindo outra multidão. E o choque de multidões é terrível. Uma multidão vem na alegria, esfuziante, porque está celebrando vida. A outra vem numa angústia mortal, porque ela é viúva, já enterrou o marido. E agora está enterrando o único filho. Todas as esperanças vão ser enterradas ali. Para ela, morre a esperança de uma vida, de um futuro. Está sendo o final da vida, e ela vai enterrar. E o pior, vem as carpideiras chorando, jogando pó para cima, aquela coisa toda. O espetáculo do luto. Aí a Bíblia diz que na entrada da cidade, o que é que Jesus faz? A Bíblia diz que Jesus olhou para ela e disse: não chores, você que é mãe, olha para mim. Você enterrou seu marido, você agora está enterrando seu único filho, você nunca viu esse rapaz de 30 anos na sua frente, que para o judeu é um garoto, 30 anos, com um grupo de gente gritando, fazendo festa, e esse rapaz chega para você no pior dia da sua vida, e ele olha para você e fala: não chora não. O que você falaria para ele? É que a gente não lê a Bíblia pela lente certa. Você já parou para pensar nisso? Só tem uma coisa que fez com que a mulher não explodisse com Jesus. A Bíblia diz que antes de olhar, de falar com ela, ele olhou. E a Bíblia diz que ele, olhando para ela, moveu-se de íntima compaixão. Sabe o que é compaixão? Não é pena nem dó. Compaixão é aquela mãe que está sentada na calçada vendo o filho brincar na rua. E de repente o filho tropeça e cai, e a mãe corre desesperada e abraça o menino apertado. O aperto dela é mais forte que o machucado da criança. Até que ela vê que a criança foi só um arranhão. Já viu isso? Compaixão. Os gregos usavam isso para definir a base da barriga, onde a mulher sente as contrações de dores. É a parte que eles diziam das entranhas. É mover, é quando você recebe uma notícia de morte ou de um acidente de alguém na família, a primeira coisa que você sente é um embrulho do estômago. Essa região aqui, é complicadíssimo isso. Jesus sentiu isso. Tanto é que é a primeira vez que Jesus vai operar um milagre de ressurreição sem orar. Ele não ora, ele já chega conversando: menino, levanta. A dor que ele sentiu dela foi tão forte que ele já ressuscitou e só lembrou: menino, você já está vivo, levanta daí e vem comigo, que agora eu vou formar de duas uma multidão que vai entrar para a cidade glorificando a Cristo, adorando a Deus, celebrando vida, ressurreição na história. Deus na dor. Deus habita na dor. Deus está perto da dor. Isso para mim é tão encantador. Aliás, olha que interessante, eu estava em Israel, janeiro do ano passado.
Aí a gente vai subindo uma estradinha assim, e o guia mostra uma coisa, mostra outra e tal, de repente para o ônibus num canto, porque lá no canto assim tem uma cidadezinha no meio do nada. Eles dizem, está vendo aquela cidadezinha lá? Ali é Naim. Jesus passou lá e tal, eles contam uma historinha e o ônibus segue. Nem vai lá, mas tem que parar para mostrar que ali é Naim. Aí eu fiquei pensando uma coisa que teve que passar pela minha mente na hora. Olha que interessante, na época de Jesus, a cerca de 4 quilômetros de onde Jesus mais andou no seu ministério, havia uma cidade grande chamada Séforis, uma cidade com anfiteatros, com vida populosa, uma cidade metrópole. Jesus nunca foi lá. Porque Jesus não foi lá, Séforis sumiu do mapa, ninguém sabe onde é, não faz diferença. Mas Naim, que não tinha nada, que não tinha nome, que não tinha mídia, só porque Jesus foi lá, até hoje, tem que parar e olhar. Porque onde Jesus vai, entra na história. Jesus participa da nossa dor. Não é a cidade grande, é a cidade pequena onde Jesus habita. Guarda isso no seu coração essa noite. Jesus participa da sua dor. Procure Deus na sua crise, procure Deus nos momentos de angústia, de aflição, e você vai descobrir a alegria que é participar da vida de Cristo. Deu para entender até aqui? Segunda coisa, foi lá na cruz que Jesus mudou a natureza da dor. Na cruz aconteceu uma coisa revolucionária. Aliás, Jesus fez uma inversão tremenda. Os gregos tinham uma frase antigamente que eles diziam assim, ó, assim no céu como na terra. Eles diziam, se o céu está em crise, a sua casa também vem estar, porque alguma coisa você fez que machucou os deuses ficaram com ira e mandaram ira contra você. Está com problema na família, você machucou algum deus lá em cima. Assim no céu como na terra. O que é que Jesus faz? Inverte o processo. Assim na terra como no céu. Aí Saulo vai ser o primeiro alvo dessa nova teologia. Quando Saulo é invadido pela glória de Deus, Jesus logo pergunta, ô Saulo, por que você me persegue? Inverteu, irmão. Ele está perseguindo aonde? Na terra. Mas agora Jesus se sente perseguido no céu. Ô Saulo, você mexeu com o povo aí que quando mexe aí, mexe comigo. Por que é que você me persegue? Assim na terra como no céu. O que está acontecendo aí embaixo agora faz ressonância em mim. Porque na cruz eu abri uma ponte. Quem passa pela cruz agora atinge a minha glória. Quem passa pela cruz toca em mim. Tem ressonância minha. A cruz faz o encontro. A cruz muda a natureza da dor. Sabe por quê? Na cruz você tem um Deus que sofre. Um Deus que chama para si todas as dores. Ele levou sobre si as nossas dores. A Bíblia diz isso. Olha que coisa impressionante, irmãos. A Bíblia vai traçar o retrato de Jesus na cruz de uma forma incrível. Presta atenção no que eu vou te dizer aqui, ó. Isaías, o profeta Isaías, vive mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Só que aí ele vai lá e pinta um quadro de Jesus pela via da cruz. Ele fala assim, ó, ele foi como o cordeiro mudo ao matadouro. Ele vai destruir toda a imagem, vai mostrar que Jesus não tinha parecido em formosura, vai mostrar toda a cruz, toda a cena da cruz. Isaías mostra, madeira, martelo e prego, 700 anos antes. Aí arrastam-se 700 anos depois, Jesus nasce. Agora olha para mim aqui, para você entender. Imagina que eu tivesse aqui essa noite, em cima desse púlpito, um livro contando o nome de todo mundo que está aqui dentro. E aqui nesse livro, que nunca falhou, um livro real, verdadeiro, eu tivesse o seu nome e a sua morte. Então eu lesse aqui hoje, ó, fulano de tal, aí você ficar de pé aí, eu falasse, aqui está dizendo que você vai morrer no acidente de ônibus. Você andaria de ônibus na sua vida, irmão? Depois disso? Eu nunca mais, ia andar a pé feliz o resto da vida. É ou não é? Aqui estava escrito assim, fulana, aí você levantava a mãozinha aí, você vai cair do prédio, você ia morar num barraco o resto da vida feliz, ia ou não ia? Com Jesus é o contrário, irmão. 700 anos antes, Isaías avisa, você vai morrer no madeiro, martelo e prego. 700 anos depois Jesus nasce. Qual que é a profissão que ele escolhe? Ele é carpinteiro. Ele vai mexer com madeira, martelo e prego a vida todinha. E sabe como que se aprendia a profissão na época? De pai para filho. É com José ensinando ele desde pequeno. Imagina a cena, José ensinando, cuidado com as lascas da madeira, porque se ela entrar no dedo machuca. Cuidado quando você for bater o martelo, pode pegar no dedo. Abraça, dá um beijo, porque ele sabe que esse menino é sagrado. Vai ensinando uma profissão. As melhores lembranças da infância de Jesus são feitas ali, na mistura de madeira, martelo e prego. Quando Jesus deita na cruz, não tem crise nenhuma, está em paz, porque as melhores lembranças vêm daí, vêm saudades daí. Jesus não está em crise quando está na cruz ele está mudando a natureza da dor, está dizendo para mim e para você que agora a dor em nós não vai gerar memórias de angústia, vai gerar memórias sagradas. Em Jesus a gente vai deitar em paz, porque a cruz nossa de cada dia vai nos garantir o abraço eterno de um Pai, que vai nos ensinar a caminhar em vida. Isso para mim é libertador.
Saber que Jesus revolucionou a natureza da dor. W. Dyer, ele escreveu uma coisa tremenda, olha o que ele disse: Cristo despojou-se da coroa para coroar-nos, pôs de lado suas vestes para com ela cobrir os nossos farrapos e desceu do céu à terra para conservar-nos fora do inferno. Ele jejuou 40 dias para banquetear-se conosco pela eternidade toda, desceu do céu à terra, só para poder nos enviar da terra ao céu. Na cruz Jesus mudou o processo. É por isso que para nós a cruz é muito mais importante do que ser um amuleto carregado no pescoço. Para nós a cruz é mais importante como guia, como monumento da história. A gente sabe que na cruz a gente tem para onde olhar. Sabe por que a cruz é importante para o crente? Porque o crente sabe que se até o nosso Deus se submeteu a descer, a ser cravado, humilhado, a gente sabe hoje que aquilo já não é o final da história. A gente sabe que a história não termina ali. A história termina com um túmulo vazio, com a esperança da glória, com um Cristo que vai mas volta. A gente sabe que nele a nossa alegria não é mais uma alegria passageira. A morte não tem a última palavra, porque ele saiu da cruz para nos levar para o lugar para onde ele foi. Na cruz Jesus mudou a natureza da dor. John Piper escreveu que às vezes Deus retira o descanso das nossas almas, não para nos fazer infelizes, mas para que o desassossego nos lance no seu peito. Olha que coisa tremenda. Na cruz, a dor passa a ser dor de Deus. Jesus assume cada sensação como se fosse tua. Sabe o que é interessante? Isso aqui é uma coisa tão profunda que quando Jesus ressuscita, ele resolve deixar as marcas. É como se fossem lembretes mudos daquilo que o homem faz. Mais do que isso, são as marcas do crucificado que vão definir quem é crente e quem é incrédulo. Quando ele aparece para Tomé, ele fala: Tomé, vem cá, toca aqui, ó. Aí Tomé põe o dedo, ele diz: Tomé, seja crente e não incrédulo. Sabe o que significa isso? Até hoje, Jesus está dizendo para mim e para você que o incrédulo age assim. Ele não quer saber se eu tenho palavras bonitas sobre Cristo. Ele quer vir em mim e tocar nas marcas do crucificado. Ele quer saber se eu carrego marcas de Jesus. Porque palavra de Jesus qualquer um leva, mas marcas do crucificado só quem sofre. Porque quem sofre tem consolo, e quem tem consolo tem vitória. Porque quem tem vitória anda com Cristo, tem marcas de Jesus, e pode dizer como Paulo: ninguém me segure, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Pode tocar que eu pertenço a Ele. As marcas da cruz. Quais são as suas marcas aqui essa noite? Sabe por que tem muito crente com dores terríveis na alma? Porque ainda não aprendeu a marca mais tremenda da cruz: perdão. No auge da cruz, Jesus está perdoando o mundo e ainda pede perdão pelas pessoas que estão ali. O que tem de gente destruída na igreja porque não perdoa. E você não perdoar vai gerar uma mágoa violenta no coração. Isso chama-se ressentimento, que literalmente significa ressentir, sentir de novo, o tempo todo, a coisa nunca sara. Eu estava lendo um livro de um indivíduo, olha que terrível. A mãe dele teve um caso e ele acabou nascendo desse caso maluco, e uma angústia, e nunca teve relação com o pai, uma tribulação total. Ele desenvolveu um câncer do tamanho de uma laranja bem no meio do peito. E quando ele vai numa das ressonâncias magnéticas, a médica olha para ele e diz: sabe o que é esse câncer no seu peito? São 13 anos de palavras não ditas, 13 anos de falta de carinho, 13 anos de ausência do seu pai, de loucuras da sua mãe, 13 anos de uma vida empurrada para dentro, mas com vontade de sair para a vida. Isso se somatizou, virou uma bola no meio do peito. Quem não perdoa dorme com o inimigo todos os dias, sufocando sonhos. Quem não perdoa vive monstruosamente na véspera, antecipando o que o outro vai fazer. Os rabinos dizem que quem não perdoa não perdoar é semelhante a você ingerir um copo de veneno, esperando que a pessoa que te feriu morra. Quem que vai morrer? Quanta gente fica gastando a vida inteira nisso. E olha para mim aqui, para eu te dizer uma coisa que vai te libertar hoje. Olha para mim. Perdoar não é esquecer. Já aconteceu com você? O irmão chega para você: você me perdoa, irmão? Você não está nem lembrando. Aí você fala: perdoa, irmão. Você vira as costas, lembra tudinho, fala: não perdoa não. Você já viu que é difícil esquecer? Não sei você, mas eu lembro. Perdoar não é esquecer. Perdoar é você lembrar sem mágoa. As memórias são curadas, as feridas recebem bálsamo, fica só a cicatriz. Lembrete mudo de que um dia a gente quase se matou, mas hoje a glória de Deus fez um milagre e a gente caminha junto para Cristo. A cruz faz isso. É por causa da cruz de Cristo que você está aqui hoje, porque Jesus nela assumiu o seu pecado, absorveu todo o ódio, e do choque da miséria com o ódio, Jesus fez surgir a graça. Deu para entender?
Terceira, para eu finalizar aqui, ó, a dor é a escola de Deus. Guarde isso aqui hoje, dor é a escola de Deus. Irmão, se você conhece algum crente que diz para você que nunca sofreu, é mentiroso assim, descaradamente. Sabe aquele tipo de gente que passa aquela impressão de ser sempre extraordinário? Eu fico meio assim, um pé atrás, os dois, sabe? Os dois pés atrás com esse tipo de gente. Tem aquela sensação o tempo todo, não, eu estou sempre, tá tudo tranquilo. É meio complicado, irmão, porque a nossa vida é feita de crise todo dia. Todo dia alguém vai te decepcionar, algum problema vai te acometer. É preciso traçar a linha do equilíbrio, nem chorar todo dia, nem sorrir todo dia, mas tratar a linha. Isso que é importante. Os titãs cantavam que sorrir é bom, mas sorrir de tudo é desespero. É verdade? É preciso traçar a linha do equilíbrio, porque sem a linha do equilíbrio fica complicado. Quem sorri demais é perigoso, quem sorri de menos é doente. Quando se trata a linha, a coisa fica diferente. E Cristo é que faz isso, através do fruto do Espírito, pela via do domínio próprio. Ele me ajuda a dominar as pulsões, as emoções, os sentimentos. E aí eu fico alguém com a alma sarada, disposto a receber você na minha intimidade, porque a escola pela qual eu passei, eu nunca me formo. Escola da dor, escola da crise. Olha que interessante, em Jó 40, versículo 8, Deus faz uma pergunta. Você quer ver uma coisa? Eu quero ler para você. Olha o que diz o texto de Jó 40 e o versículo 8. Deus faz uma pergunta para Jó e ele faz essa para nós aqui, ó. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Olha o que Deus está dizendo para Jó. Jó, no meio da sua dor toda, você acha que vai se livrar dela condenando a mim? Sabe por que Deus está dizendo isso? Lá no capítulo 6 que eu li, Jó faz um lamento, ele diz assim, Deus, quem dera que o Senhor respondesse meu pedido. Qual é o pedido? Que a tua mão se soltasse das alturas e me esmagasse. Sabe o que ele está dizendo? Pelo menos eu ia ter certeza que era o Senhor que estava por trás da minha dor, porque eu vi a tua mão me esmagar. É o indivíduo que chega na escola da dor e não aprende com o equilíbrio. O que Deus vai ensinar para ele depois é tão tremendo. A Bíblia diz que Deus vai aparecer num redemoinho e vai começar a conversar com Jó. Agora olha para mim aqui, ó. Quando Deus aparece e começa a conversar com Jó, ele fala muito, não explica nada, mas Jó sai feliz. Sabe por quê? Porque para Jó, naquele momento, ninguém é mais importante. Porque se Deus desceu do céu só para falar com um miserável no pó, não tem ninguém mais importante do que ele na terra, nesse momento, que está tendo uma audiência cara a cara com Deus. Eu importo para Deus, ainda que eu esteja miseravelmente quebrado, Deus vem falar comigo. É isso que é tremendo. Na escola de Deus, o professor é ele e está sempre perto. Olha que interessante, Deus começa a fazer umas perguntas para Jó, ali pelo capítulo 37, 38, que eu acho tão tremendas. Deus chega para Jó e fala assim, Jó, vamos fazer o seguinte, você falou bastante aí, porque olha para mim aqui, ó, Jó não é paciente, Jó é resistente, é diferente. E Jó começa assim, irado, e faz um monte de coisa, um monte de falas e tal, de repente Deus fala para ele, Jó, vamos fazer o seguinte, como homem, eu vou te perguntar e você me responde, pode ser? Aí Deus aparece para Jó e começa uma aula extraordinária, aula magna. Deus fala, Jó, a chuva tem pai? Aí eu fico pensando, Jó pensando, quem é que é o pai da chuva? De que ventre procede o gelo? Já é estranho, porque o ventre é quente. E vem o gelo daí? E ele fala, ô Jó, quando os leõezinhos têm fome, quem é que alimenta? Jó, quem foi que deu limites no mar, dizendo, você vem até aqui, daqui você não passa? Aí Deus olha para ele e fala assim, ô Jó, onde é que você estava quando eu fiz a terra? Quem te colocou as bases de modo que você se mantém de pé? Equilíbrio, senso de direção. Deus olha para ele e fala assim, Jó, você já deu ordens para amanhã? Tipo assim, Jó, você já mandou que o dia acontecesse e ele te obedeceu? Aí Jó fica perdidinho. Tudo pergunta do mundo natural e ninguém consegue responder até hoje. É como se Deus estivesse dizendo para Jó, ô Jó, se você não conhece nem o seu mundo, posso cuidar do meu? Você não conhece a sua agenda, deixa eu cuidar da minha. Olha para mim aqui, ó. Sabe por que Deus não explica o seu sofrimento? Sabe por que Deus não explica a sua dor? Sabe naquela hora que você fala, Deus, por quê? Deus fala, se eu explicar, você não vai entender. Não é porque você é burro, não. É porque você não tem capacidade para absorver tanta luz. Quer ver? Você chega no médico com os problemas de saúde, o médico olha para você e fala, isso são leucócitos, são metabólitos que invadiram a corrente sanguínea e tal. Aí você olha para ele assim, meu Deus, o que é isso? O doutor fala, você está com problema no sangue. Aí você, não é? Ele explicou, mas você não entendeu, não tem capacidade para compreender o jargão.
É isso que Deus está falando para você aqui hoje. Se Ele explicar seu sofrimento, você não vai entender nada, vai ficar na mesma, 0 a 0. Então deixa Ele ser Deus, agir na sua vida, porque na história, lá na frente, você vai aprender. E quando aprender, sabe o que vai fazer? Adoração. Vai dizer, eu falei do que não entendia, agora os meus olhos te veem, e eu sei que o Senhor está no centro da minha dor. É o meu Deus, o Rei da minha vida, que escolhe a minha vida para ensinar a gerações aquilo que o Espírito Santo quer dizer a mim. Quando você olha na Bíblia é interessante, Paulo suportou tribulações com toda a coragem. O que aconteceu com ele? Perdeu literalmente o pescoço, morreu. Jó suportou tribulações com toda a coragem. O que aconteceu com ele? Recebeu tudo em dobro. O que eu posso esperar de Deus então? Deus não tem um padrão rígido. Não é porque Jó fez isso ou Paulo fez aquilo que vai dar certo com você. Deus nos surpreende a cada esquina da vida. Isso que é lindo de Deus. O que aconteceu comigo, por mais tremendo que seja, não é doutrina para você, mas pode ser apenas um exemplo. Viva as suas experiências com Deus. Saia daqui entendendo que Deus está na sua dor, no seu território, na sua crise. A Bíblia tem um exemplo que para mim é lindo demais. A mulher Ciro-fenícia. Ela é uma mulher que vem, ela é judia, de origem grega, Ciro-fenícia, que para o judeu era terrível. E essa mulher vem, Jesus está na terra dela, a Bíblia diz que Jesus passou para o lado dela, da região de Tiro e de Sidom. Jesus está andando ali, ela vem no meio da rua gritando. A Bíblia diz que ela vem gritando. Uma mulher meio doida, olha que ela vem gritando, Senhor. Naquela época, uma mulher de origem grega, provavelmente gritou Senhor com Kyrios, que era a palavra para Senhor, para autoridade. Só que ela está no Império Romano, e a lei do Império Romano dizia na época que ninguém poderia ser chamado de Senhor no meio da rua que não fosse César. Se fosse outra pessoa, ela poderia ser condenada, e se fosse condenada, era condenada à morte de cruz, por insurreição contra o Império, chamando alguém que não César de Senhor. Olha que tremendo, antes de qualquer milagre acontecer na sua casa, a cruz tem que estar lá, porque se a cruz estiver lá, a vitória está garantida, porque a revolução da dor acontece. A mulher vem no meio da rua gritando, Senhor, Filho de Davi. Ela não é judia, mas ela pesquisou. Ela sabe que ele vem da origem de Davi. E se ele vem da origem de Davi, ela pesquisou pela genealogia de Mateus. Só gente quebrada. Ela dizendo, se ele vem de uma família tão detonada, ele vai me entender, vai me ouvir. Porque quem vem de baixo, ouve quem está embaixo. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ela fala, minha filha, e no original grego, minha menininha, está endemoniada e sofrendo muito. Aí Jesus olha para ela, é tão tremendo. Jesus olha para ela, não fala nada, silêncio total, teste de fé. Aí quando Jesus não fala, geralmente a gente faz a mesma coisa que os discípulos fizeram, tenta falar por ele, e sempre fala errado. Aí os discípulos chegaram lá, Senhor, o que é isso? Manda essa mulher embora. Só que a preocupação dos discípulos não é com a filha da mulher, é com eles. Porque olha o que eles dizem para Jesus, Senhor, manda ela embora, porque ela vem gritando atrás de nós. E naquela época, o mestre entrava na cidade, os discípulos atrás e a multidão ao redor. Por isso que Jesus estava sempre no meio da multidão. Ninguém era doido de andar atrás do grupo, porque andar atrás do grupo significava para a multidão que você faz parte do grupo. Olha o medo dos discípulos, Senhor, manda essa mulher embora, porque vai queimar o filme da gente, o povo vai falar que nosso grupo está light demais, recebendo mulher estrangeira, vai ficar feio para nós, manda a mulher embora. O grupinho aqui é clube do bolinha, essa mulher não entra não. Até hoje a gente faz isso. A gente acha que para entrar nas nossas igrejas tem que ser bonitinho, ajeitadinho e crente. A gente ainda tem problema com repugnante. Nosso problema ainda é com o samaritano, é com outro que invade nosso espaço. Ainda temos problema com quem sofre, como se a gente nunca sofresse. Jesus não diz nada, e quando ele diz, sabe o que ele vai dizer? Ele olha para ela e fala assim, não é lícito tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Olha o que Jesus fala. Engraçado que antes disso, Jesus diz uma frase que é tremenda. Jesus fala assim, ó, eu vim apenas as ovelhas perdidas de Israel. Aqui que a mulher raciocina tremendamente, porque ela pensa uma coisa que eu quero que você entenda aqui hoje. Ó. Ela pensa assim, não me interessa se ele veio para Israel, ele não está lá, ele está aqui, e se ele está aqui, está no meu território, e no meu território nada me impede de ir até ele. Se ele veio, eu vou até ele. Ele não está lá, ele está aqui. Encontre Deus no território da sua crise e a coisa muda de figura. Jesus olha para ela e diz, não é lícito tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ele humilha ela. Então olha para mim aqui, ó. Jesus não estava falando de cachorrinho de madame não, irmão. Para o judeu, cachorro é animal, não se vive em casa, é animal selvagem, não é animal da casa. Quem vai para Israel aí vai ver, é difícil achar um cachorro em Israel. Gato tem um monte, mas cachorro é raro. Judeu e cachorro não bate muito não.
O que Jesus está dizendo é uma coisa muito séria. Olha para mim aqui, ó. Jesus olha para ela e fala: não é lícito tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela fala: mas até os cachorrinhos comem das migalhas. Olha, é impossível você ter migalha sem pão. Pão sem migalha você consegue. Se você comprar um pão amanhã, deixar lá guardadinho, você vai ter pão, mas nunca vai ter migalha. Porque migalha, para que ela exista, você precisa partir o pão. Quando você parte o pão, a migalha escapa. Aí se você pegar a menor das migalhas, levar para um laboratório e analisar, sabe o que você vai descobrir? Que aquela migalha desse tamanho aqui, ó, tem o mesmo sal, a mesma farinha, o mesmo óleo, o mesmo pão, a mesma forma, os mesmos ingredientes, porque foi feito no mesmo forno pelas mesmas mãos. A migalha é pão, só que ela saiu porque alguém partiu. E foi porque Jesus se partiu na cruz que a gente faz parte do mistério do corpo de Cristo. Olha que coisa tremenda. Sabe o que a mulher raciocinou? Senhor, eu sei que o Senhor é um pão capaz de matar a fome do mundo todo, e eu não sou egoísta, eu não quero o pão todo para mim não, dá só a migalha, porque migalha também é pão, é tudo o que eu preciso para viver, é pequeno, mas é meu, é pequeno, mas cabe em mim, é só isso aqui, ó, mas é um milagre que vai atingir a minha vida e mudar a minha história. Eu não estou pedindo o milagre todo, mas dá esse milagre aqui, porque é o que eu preciso para voltar para casa com a minha filha curada. Pede hoje para o Espírito Santo entrar com você nas crises, no território daquilo que te machuca. Fica de pé, por favor. Sabe o que é perseverança na Bíblia? Perseverança na Bíblia não é aquela capacidade que o indivíduo tem, que na verdade você não acha ninguém com essa capacidade, de suportar dor todos os dias e ficar tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. Perseverança é a capacidade de transformar dor em glória, em testemunho, em mostrar para o mundo que aquilo que machuca hoje pode virar um grande testemunho amanhã. Irmãos, não há nada mais tremendo do que a gente saber que Deus participa da nossa dor, anda conosco na crise. Sabe o que é prosperidade para Deus? Não é dinheiro, é estado de equilíbrio, porque não adianta você ter dinheiro se não tiver saúde, não adianta ter uma casa extraordinária se o casamento está em frangalhos, não adianta ter o melhor colchão se você não dorme em paz, não adianta você ter endereço, mas não ter lar, não adianta você ter uma mesa farta se você não almoça com a filha. Não adianta você ter uma série de pessoas ao seu redor se você está sozinho na solidão, não tem amigos. Não adianta morar nos melhores condomínios do mundo se você não se sente em casa em lugar nenhum. Um poeta antigo dizia: eu vou pertencer a todos os lugares que me fizerem nascer de novo. Quando Deus entra na terra da sua dor, até aquele lugar vira lugar de alegria, de vida. O que Jesus fez quando morreu na cruz? Cravou a cruz num monte chamado Caveira. É tremendo isso. É para todo mundo saber que daqui para frente, quando você olhar para a morte, em cima dela tem que olhar para a cruz. É a cruz de Jesus que está em cima da crise. Eu quero dizer para você aqui hoje, em nome de Jesus, a sua crise não define o fracasso da sua vida hoje. A crise que você está passando não define o final da sua vida hoje, porque ela pode ser hoje escola de Deus para algo muito maior que virá. Eu sei que você já nasceu de novo, mas hoje precisa nascer do novo. E o novo que Deus tem para você hoje é para você sair daqui de cabeça erguida. E eu sinto de Deus te fazer um convite a você. Se você sentiu que essa palavra mexeu em alguma área da sua vida e quiser vir aqui à frente, vem aqui, eu quero orar com você. Quem sabe hoje o Espírito de Deus não quer chamar você para um novo tempo. De repente você quer vir representar alguém que está num momento de crise terrível. Vem também. Algumas dores não precisam se transformar em tragédias, mas elas podem se transformar numa poderosa lição da ação de Deus na vida da gente. Deus está trabalhando nas nossas vidas. Deus conhece a gente. Deus sabe quem nós somos. Eu não preciso gritar aqui, correr, esbravejar, para você saber que a presença de Deus está aqui. Sabe por quê? Seu coração queima aí, porque eu sei disso. É o Espírito testificando no coração de que nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Quero que você guarde uma coisa no seu coração. Em cada crise que a gente passa, a gente aprende um ângulo da misericórdia de Deus. É saber que Jesus nos conhece, que Jesus sabe quem somos. Quero que você saia daqui essa noite com uma certeza no íntimo da sua alma. Jesus quer que o perdão entre na sua família através de você.
Jesus quer que o seu casamento seja uma bênção e o diferencial da sua rua. Jesus quer que você seja um pai melhor, um marido melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma filha melhor. E é na crise que a gente aprende isso. São nas perdas que Deus ensina as mais tremendas lições. Feche os seus olhos. Oh Deus, obrigado, Pai. Pai, eu não tenho palavras, senão de gratidão a Ti. Porque eu sei que o Senhor participa da nossa dor, da nossa crise. O Senhor conhece os ângulos mais íntimos da nossa intimidade, Senhor. O Senhor sabe que somos frágeis, que às vezes a gente vem para a Tua casa só pela misericórdia. O Senhor sabe dos problemas, das traições, das decepções, das crises que passamos. Mas que elas não se tornem mais do que isso, Senhor. Crises. Crises sim, tragédia não. Que em nome de Jesus hoje o bálsamo da graça atinja os corações feridos aqui. Dá um abraço, Senhor, em cada pessoa que está aqui. Que ela sinta o calor do Teu corpo. Porque ela sentindo, vai se sentir Tua filha amada, Teu filho amado, que o Senhor não esqueceu, que o Senhor nunca deixou de ouvir, que o Senhor não perdeu de vista, que veio aqui hoje dizendo: se o Senhor não falar comigo hoje, eu nunca mais volto lá. E hoje o Senhor a chama de filha amada, de filho amado. Obrigado, Deus, porque esse filho está aqui, porque essa filha está aqui e vai voltar para casa transformado, tocada pela Tua graça, vivendo um novo tempo, andando no chão de mudanças, gritando para todo mundo ouvir a revolução que a Tua palavra produziu, porque eu sei que a Tua palavra não volta vazia. Muito obrigado, Deus, por cada pessoa aqui. Em nome de Jesus. Amém. Pode voltar para o seu lugar adorando a Deus pela sua vitória. Aplauda o Senhor. Obrigado, pastor.